Federal, que naturalmente vai até consolidar algumas coisas que vêm da conferência do, do conferencista anterior. Boa tarde. Está funcionando? Ok, né? Eu saúdo a deputada Creuza, a deputada Raquel, o colega Edson e os demais, em nome de quem saúdo os demais presentes. Bom, eu fui convidado ontem, né, para participar dessa audiência pública e o tema é violência sexual virtual contra a mulher. Bom, inicialmente, eu confesso que eu fiquei na dúvida sobre exatamente qual era o objeto a ser tratado nessa audiência. Motivo pelo qual eu optei a falar sobre a atribuição da Polícia Federal em relação a certos tipos de crime. Né, porque existe uma confusão muito grande em associar crimes praticados pela internet com a Polícia Federal. E, na verdade, isso não corresponde à realidade, como eu vou demonstrar aqui para frente. Bom, eu sou responsável, eu sou o chefe da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil, que é uma unidade que fica na sede da Polícia Federal. A Polícia Federal tem um edifício sede, que é a coordenação geral do país inteiro, e em cada estado, cada unidade da federação, tem uma superintendência de Polícia Federal, que são as unidades que, de fato, conduzem as investigações policiais. Né? O edifício sede ele é responsável pela coordenação geral dos trabalhos. Né? Eu poderia aqui, mas eu precisaria de 30 minutos ou 1 hora só para falar a respeito como foi mencionado aqui pela deputada Raquel, da nossa falta de estrutura. A minha matéria, né, que é basicamente a parte principal, é a pornografia infantil. Na verdade, se você pegar a estrutura da Polícia Federal e olhar, simplesmente esse setor não existe dentro da Polícia Federal. Então, na verdade, essa unidade ela é informal na estrutura da Polícia Federal. Se você olhar o regimento interno, entrar na nossa página e baixar, não existe. Então, isso aí por si só já demonstra a precariedade da nossa estrutura em relação a esse tema, né? Que apesar de estar previsto na Constituição Federal como prioridade absoluta, está longe disso estar refletido na prática, muito longe. Bom, a atribuição principal, né, primordial da Polícia Federal é apurar crimes praticados contra a União e os seus serviços. Então, de maneira geral, são crimes cuja a vítima é a União, certo? Ou suas empresas federais, fundações, etc. Então, a Polícia Federal apurar um crime em que tem uma vítima, uma pessoa física, é uma exceção. A regra geral é quem é a vítima é a União. Uma segunda atribuição nossa é essa que está aí no slide, que é apurar crimes previstos em tratados ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. O que significa isso? Né? Essa parte final aí significa transnacionalidade. Então, basicamente, são 2 requisitos. Que seja um crime que esteja relacionado a um tratado internacional que tenha sido assinado pelo Brasil. E 2, esse crime tenha, em algum momento, o caráter da transnacionalidade, ou seja, ele tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Então, tem que abranger mais de o Brasil e pelo menos mais um outro país, certo? Então, os crimes que hoje se enquadram nesse inciso daí, basicamente são o de racismo, porque nós temos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Esse é um tratado internacional que o Brasil é signatário. E um segundo é a Convenção sobre os Direitos da Criança. E daí advenha a questão da pornografia infantil, desde que exista a transnacionalidade. Então, por exemplo, quando alguém... aí eu volto, mas internet é mundial, então tudo que está na internet é da Polícia Federal. Aí, essa que é uma grande confusão. Né? Na verdade, a transnacionalidade, ou seja, o resultado ter ou dever ter ocorrido no estrangeiro, não basta a utilização da internet. Se eu estou aqui e mando um e-mail para uma outra pessoa que manda uma mensagem, enfim,
utilizando a internet para uma outra pessoa que está no Brasil, não existe transnacionalidade. O resultado não ocorreu em outro país. Ou seja, via de regra, a atribuição não é da Polícia Federal. O grosso dos casos não é nosso. Só é da Polícia Federal, isso pela lei. Só é nosso quando existem essas duas situações. Há transnacionalidade e está previsto no tratado. Fora isso, a regra geral são as vítimas, quando a União é vítima. Bom, aí prosseguindo, né? Ok, onde é que entra a mulher nessa história aí? Exatamente, né? Por isso que eu achei prudente entrar nessa matéria aqui, porque a minha pergunta é a mesma, né? Por que foi convidado para vir para falar aqui na audiência, né? Eu acredito que seja em razão desse mal entendido de que o que está na internet é a Polícia Federal. Então, eu considero relevante vir prestar esses esclarecimentos aqui. Então, no racismo, é popularmente conhecido como racismo, né? Mas a lei que tipifica esse crime, ele fala o quê? Ele é praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, aí tem mulher, tem gênero. Não tem, né? E a outra lei, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é pornografia infantil. Isso aí está tranquilo, todo mundo sabe. O que aconteceu é que tinha um projeto de lei, que é esse que está no slide aí, o 122/06, que iria incluir no texto daquela lei ali as expressões gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Ou seja, passaria a existir o crime de discriminação de gênero. Hoje isso não é crime. Então isso não é atribuição da Polícia Federal e nem da Civil, porque não é crime. Esse projeto de lei, o último, eu consultei o andamento aqui, ele está como arquivado no final de 2014. Bom, como saiu dessa comissão aqui também, eu aproveito para falar sobre o projeto de lei 4614/2016, que, se eu não me engano, foi aprovado aqui nessa comissão nas últimas semanas. E esse projeto, o que ele faz? A ideia por trás dele seria, vamos passar isso para a Polícia Federal. Acontece que ele está querendo passar a apuração de um crime para a Polícia Federal, de um crime que não existe. Por quê? O texto do projeto a Lei 10.446, primeiro cabe esse esclarecimento, ela é uma lei que permite que a Polícia Federal investigue alguns crimes que não são da atribuição da Polícia Federal, mas que, sob determinadas circunstâncias, existe a possibilidade de que a Polícia Federal investigue. Então, entre esses crimes, nós temos formação de cartel, grupos de extermínio. Não quer dizer que sempre que houver isso, a Polícia Federal vai investigar. Existe uma possibilidade de que a Polícia Federal atue. Então, esse projeto de lei, ele incluiria um inciso nessa lei, como vocês estão lendo ali no caput, né, quando houver repercussão internacional, interestadual ou internacional, que exija repressão uniforme, poderá a Polícia Federal proceder. Então, ele incluiria esse inciso aí, que seria quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, ou seja, aqueles que propagam o ódio ou aversão às mulheres. Bom, eu pergunto, que crime é esse? Esse crime não existe. Não existe um crime que seja propagar na internet o ódio ou aversão às mulheres. Não existe esse crime. Então, esse projeto de lei está tentando tornar a atribuição da Polícia Federal um crime que hoje não é, uma conduta que hoje não é crime. Como a gente viu, existia um projeto de lei para tornar essa conduta crime, mas ele foi arquivado. Eu não tenho conhecimento se existam outros projetos. Bom, então, feito esse esclarecimento, né, desculpa até, acho que eu decepcionei aqui, né, que eu esperava que vinha a Polícia Federal e falar, olha, nós estamos fazendo isso, aquilo, mas não, porque não é crime. E os crimes que existem, que são os crimes tradicionais que sempre existiram, independente de internet ou não, que é
as ameaças, né, xingamentos, que são calúnias. Esses crimes, o fato de você utilizar a internet não muda a atribuição de um crime. Então, por exemplo, eu posso te ameaçar por carta, por telefone, pessoalmente ou pela internet. O instrumento utilizado para a prática do crime não muda a atribuição para investigar esse crime. Então, mais uma vez, a Polícia Federal não é polícia da internet. Ou seja, se alguém... E esses crimes têm como vítima quem? Uma pessoa identificada. Uma mulher específica, não o gênero mulher. Porque, como a gente viu, o gênero mulher não está previsto na lei do racismo, que, na verdade, é racismo, raça, religião, cor e procedência nacional. Ali não consta gênero. Então, o que sobra são os crimes que têm uma vítima específica. Para que seja apurado os crimes em que haja uma vítima específica, no caso de ameaça, calúnia, difamação, essa vítima tem que comparecer numa delegacia de polícia e representar, falar, eu quero que esse crime seja apurado. Caso contrário, a polícia não pode fazer nada. Então, ainda que passasse essa atribuição específica, ou seja, a dos crimes contra a honra, né, que seja calúnia, injúria e difamação, para a Polícia Federal, você criaria a dificuldade de que nós só temos cerca de 90, quase 100 unidades da Polícia Federal. Nós temos 5.500 municípios. Então, se você está num município do interior, não tem delegacia da Polícia Federal, você vai ter que pegar um ônibus e andar 300, 400 quilômetros para ir para a capital do estado, simplesmente para entrar na delegacia e falar, eu quero que esse crime seja apurado. E voltar para casa. Bom, feito esses esclarecimentos, eu posso falar um pouco, se tiver tempo e se for conveniente, sobre a parte de pornografia infantil, que é a nossa atribuição. Mas eu acredito que o foco principal aqui seriam mais os crimes voltados para a questão de gênero, né? Eu acredito que seja isso, porque a parte da pornografia infantil já existe a lei, né? A gente atua dentro daqueles critérios ali, né? Que haja transnacionalidade, que esteja previsto na lei. O problema em relação a isso seria a falta de estrutura, mas eu acredito que esse não seja o foco aqui. Então, eu vou encerrar minha exposição e abro para as perguntas. Presidente, permita uma intervenção? Como o palestrante anterior confirmou estatisticamente que mesmo as crianças, e aí a questão da pedofilia é atribuição, então, e as